Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os alunos que ainda não dominam os temas que estão sendo tratados aqui nesse módulo devem procurar as aulas teóricas específicas sobre esses temas. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esses conteúdos aos quais estou me referindo. Hoje nós vamos falar das funções logarítmicas, dando prosseguimento nesse grande módulo de resolução de exercícios para o ensino médio. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Se f de x é igual a log de x na base e, calcule o valor de f de e na menos 3. Bom, se f de x é igual a log de x na base e, f de e na menos 3 será igual ao log de e na menos 3 na base e. Galera, basta eu trocar o valor de x por e na menos 3. Então, nós teremos aqui menos 3 vezes o log de e na base e. Passei o menos 3 aqui para frente, multiplicando o log de e na base e. Isso será igual a menos 3 vezes 1, porque o log de e na base e é igual a 1. Quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo é igual a 1. E isso será igual a menos 3. Portanto, f de e na menos 3 será igual a menos 3. Como eu disse, basta substituirmos o x por e na menos 3, e aí nós vamos ficar com f de e na menos 3 igual ao log de e na menos 3 na base e. Passamos o menos 3 para frente do logaritmo, multiplicando o log de e na base e, está aqui. O log de e na base e é igual a 1, e menos 3 vezes 1 é igual a menos 3. E, portanto, f de e na menos 3 será igual a menos 3. Determine o domínio da função f de x igual ao log de 3 mais 2x menos x2 na base 2x menos 3. Bom, da definição de logaritmos, nós sabemos que o logaritmando deve ser maior que zero, e, portanto, 3 mais 2x menos x2 deve ser maior que zero. E a base deve ser um número maior que zero e diferente de 1, e, portanto, 2x menos 3 deve ser maior que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Bom, aqui nós temos uma função do segundo grau, menos x2 mais 2x mais 3 maior que zero. Bom, encontrando os zeros dessa função, da função f de x, nós encontraremos x1 igual a menos 1 e x2 igual a 3. Isso resolvendo essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Pois bem, a gente percebe que essa é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o valor de a é negativo. Então, o que nós temos aqui, aqui nós temos o eixo x, a parábola se apresenta dessa forma. Aqui nós temos a primeira raiz, menos 1, e aqui a segunda raiz, 3. Observe que tanto o menos 1 quanto o 3 ficaram abertos, porque aqui eu só tenho o sinal de maior. Aqui estão os valores da função positivos, ou seja, maiores que zero, e, portanto, são os valores que me interessam. Eu estou em busca desses valores. Pois bem, no segundo caso, eu tenho uma simultaneidade. 2x menos 3 tem que ser maior que zero e diferente de 1 ao mesmo tempo. Então, nós vamos resolver simultaneamente. Aqui eu fico com 2x, diferente de 1 mais 3, e ao mesmo tempo maior que 0 mais 3. Ou seja, 3 maior que 2x, diferente de 4. Aqui eu posso dividir os 2 dos dois lados, então eu fico com 3 sobre 2, menor que x, diferente de 2. 4 dividido por 2, 2. Bom, então aqui eu tenho um intervalo onde x é maior que 3 meios. Então eu vou colocar aqui, eu tenho um intervalo em que x é maior que 3 meios. Aqui está 3 meios aberto, porque eu só tenho o sinal de maior.
Mas x não pode ser 2, então 2 tem que ficar aberto. Então eu tenho essa situação. O x pode ser maior que 3 meios, mas não pode ser 2. Por isso, o 2 está aberto. E como é que eu acho o domínio? Fazendo a interseção da solução 1 com a solução 2. Vou aqui fazer uma reta suporte, aqui a solução 1, aqui a solução 2 e aqui a interseção. Aqui solução 2, aqui solução 1. Pois bem, o menor valor que eu tenho aí é o menos 1. Depois eu tenho 3 meios. Depois eu tenho o 2 e, por fim, o 3. Bom, só para eu me orientar, deixa eu traçar aqui para me servir de orientação. Pois bem, no primeiro caso eu tenho um intervalo que está aberto em menos 1 e aberto em 3. Portanto, nós estamos falando desse intervalo aqui de azul. No segundo caso, eu tenho um intervalo que está aberto em 3 meios até o mais infinito, com o 2 aberto. Então, 3 meios aberto, 2 aberto e o intervalo até o mais infinito, com a exceção dos 2, como eu disse. Qual será a interseção entre esses intervalos? Bom, eu tenho o pedaço que vai de 3 meios até 2 aberto e tenho o intervalo que vai de 2 até 3 aberto. Bom, então o domínio será x pertence a R, ou seja, x é um número real, tal que x é um número que está entre 3 meios e 3, mas ele não pode ser 2. Então, esse é o domínio. Eu ainda poderia escrever o domínio assim, x pertence a R, tal que x é um número entre 3 meios e 2, ou x é um número entre 2 e 3. Das duas formas, está correto. Bom, da definição nós sabemos que o logaritmando tem que ser maior que zero e sabemos que a base tem que ser um número maior que zero, diferente de 1. Bom, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Encontrando os zeros da função, nós vamos ter menos 1 e 3. Essa parábola tem concavidade para baixo, porque aqui o a é negativo, então nós temos uma situação assim, né? Aqui nós temos o menos 1 e aqui nós temos o 3. Como nós queremos valores maiores que zero, e os valores maiores que zero são os que estão entre menos 1 e 3. Está aqui. X é um número que está entre menos 1 e 3. Aqui eu tenho uma simultânea. Eu posso passar o menos 3 para os dois lados aqui, trocando os sinais. Eu vou ficar com 2x maior que 0 mais 3 e 2x diferente de 1 mais 3. Aqui eu tenho 3 menor que 2x e diferente de 4. Eu posso dividir ambos os lados por 2. Eu ficarei com 3 meios menor que x e diferente de 2. É o que nós temos aqui. Fazendo a interseção desse intervalo que está aqui com esse intervalo que está aqui, lembrando que nós precisamos deixar o 2 aberto, porque x deve ser diferente de 2, a gente vai ter um intervalo que vai de 3 meios até 3, desde que x não seja 2. É o que está aqui. X é um número entre 3 meios e 3, mas diferente de 2. Como eu disse, a gente ainda poderia escrever o domínio como dois intervalos, né? X pertence a R, tal que x está entre 3 meios e 2, ou x é um número que está entre 2 e 3. Das duas formas, nós temos a resposta correta. Represente graficamente a função f de x igual ao módulo de log de x na base 2. Bom, inicialmente eu vou construir o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 2. Para isso eu vou fazer aqui uma tabela para que eu atribua valores para x e encontre valores correspondentes para y. Eu vou usar aqui para x os valores meio, 1, 2 e 4. Por exemplo, o log de meio na base 2 é igual a menos 1. O log de 1 na base 2 é igual a 0.
O log de 2 na base 2 é igual a 1. O log de 4 na base 2 é igual a 2. Bom, com isso eu posso construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Vou fazer aqui um esboço do gráfico, y e x. Aqui no eixo y eu vou marcar menos 1, 0, 1 e 2. São os valores de y que a tabela me deu aqui. E aqui em x eu vou marcar 1, 2 e 4, além do meio, né? Que está aqui, ó, meio. Então, quando x for meio, y é menos 1. Está aqui, ó, x meio, y menos 1. Está aqui. Quando x for 1, y é 0. Está aqui. Quando x for 2, y é 1. 2 e 1 está aqui. E quando x for 4, y é 2. Teremos um ponto mais ou menos aqui. Então, o meu gráfico ficará assim, ó. Ele não toca o eixo y, mas ele passa aqui nesses pontos mais ou menos assim. Esse é o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 2. Mas observe que o problema quer é a função f de x igual ao módulo do log de x na base 2. E nós vimos que quando uma função está toda dentro do módulo, a parte que está para baixo do eixo x deve ser rebatida para cima, fazendo uma translação com o gráfico. E, portanto, aqui onde eu tenho menos 1 ligado a meio, eu terei 1 ligado a meio. E, portanto, o gráfico tomará o aspecto para cima. Eu vou fazer até ele de roxo aqui, ó. Ele tomará o aspecto para cima. Então, em roxo, eu tenho o gráfico da função f de x igual ao módulo do logaritmo de x na base 2. Em azul, eu tinha f de x igual ao log de x na base 2. Então, a função que nós procuramos é a função que está em roxo, que é o módulo do log de x na base 2. Como eu disse, inicialmente a gente constrói o gráfico de y igual a log de x na base 2 com x maior que 0. Então, nós fizemos isso daqui, ó, respeitando x maior que 0, né, porque a gente sabe que é uma condição para a existência da função logarítmica. Está aqui o gráfico 1. Em seguida, a gente rebate a parte do gráfico em que y é menor que 0. Então, aqui, ó, quando o y é menor que 0, essa parte foi rebatida para cima, aqui, ó, conforme eu fiz lá. Portanto, o gráfico de y igual ao módulo de log de x na base 2 fica conforme o gráfico 2. Está ele aqui. Calcule o valor do antilogaritmo de 3,2495. Claro que esse antilog é o antilog decimal, por isso a base não está aqui expressa. Pessoal, aqui nós vamos usar a interpolação linear para resolver esse problema. Se nós queremos o antilog de 3,2495, a gente sabe que x é igual ao antilog de 3,2495. Ou seja, o log de x é igual a 3,2495. Tá certo? Isso de acordo com o que a gente viu na definição de antilogaritmo. Bom, aqui nós temos a característica 3 mais a mantissa 0,2495. Mas a mantissa 0,2495 não aparece na tábua de logaritmos decimais. Quais as mantissas que nós temos então na tábua de logaritmos? Bom, nós temos a mantissa 0,2480 e temos a mantissa 0,2504. O que eu percebo é que 0,2495 está entre essa mantissa e essa mantissa. Bom, se nós considerarmos x1 igual a 1770, nós teremos y1 igual ao log de 1770, usando a função logarítmica.
E isso será igual a 3,2480, ou seja, a característica mais amantiça que eu coloquei aqui. x2, cujo valor eu não tenho, que é o que o problema quer, corresponderá a um valor y2, que é o log de x, o qual eu desconheço. A única coisa que eu sei é que o log de x é igual a 3,2495, a característica mais a mantícia, conforme eu coloquei lá em cima. Para x3, que é igual a 1780, eu terei um y3 igual ao logaritmo de 1780, que é igual a 3,2504, a outra mantiça que está aqui, a característica mais a mantiça. Agora eu vou pegar apenas um pedaço da função logarítmica e vou marcar aqui no gráfico 1770, que é um extremo inferior, e 1780, que é o extremo superior. A medida x, a qual eu não conheço, está entre 1770 e 1780, porque o log de x está entre o log de 1770 e 1780. Pois bem, aqui nós temos a medida do log de 1770, essa medida aqui. Aqui nós temos o log de 1780, que é essa medida aqui. E aqui nós temos o log de x, que é a medida que eu desconheço. O que eu sei é que essa medida é igual a essa aqui, né? Aqui é a mesma medida, log de x, que é igual a 3,2495. Está aqui, ó. O log de x é igual a 3,2495. Pois bem, daqui eu extraio esse triângulo retângulo, ó, que é esse triângulo que está aqui embaixo. Bom, aqui eu tenho a distância D, que é a distância de 1770 até x, está aqui. Aqui eu tenho a distância total, de 1770 a 1780 são 10 unidades, está aqui. Aqui nós temos a distância DE, que é o log de x menos o log de 1770. Está aqui, ó, DE é o log de x, que é isso tudo aqui, menos esse pedacinho, que é o log de 1770. É isso que está escrito aqui. E, por fim, a distância BF, que é o log de 1780 menos o log de 1770. Esse pedaço todo menos esse pedaço dá a distância de B até F. Bom, aqui eu tenho uma semelhança de triângulos, né, gente? Eu posso escrever aqui, ó, que a altura do triângulo menor, que é o log de x menos o log de 1770, está para a altura do triângulo maior, que é o log de 1780 menos o log de 1770, assim como a base do triângulo menor, que é D, está para a base do triângulo maior, que é 10. Nós teremos aqui o log de x, está aqui, ó, 3,2495. 3,2495, menos o log de 1770. Está aqui, ó, 3,2480. Isso dividido pelo log de 1780, está aqui, ó, 3,2504, menos o log de 1770, está aqui, ó, 3,2480. E isso será igual a D sobre 10. Pois bem, essa subtração no numerador vai me dar 0,0015 e a subtração do denominador vai me dar 0,0024. E isso será igual a D sobre 10. Eu posso fazer essa divisão e depois multiplicar por 10. Eu terei então um valor de D de aproximadamente 6,3. Bom, mas eu sei que x é igual a 1770 mais D. Tá aqui, ó. X é 1770 mais esse pedaço que é D. E, portanto, x será igual a 1770 mais 6,3, que é o valor de D. Logo, x será igual a 1776,3. Esse processo se chama interpolação linear.
Bom, então vamos lá. Se o antilog de 3,2495 é igual a x, é porque o log de x é igual a 3,2495. A mantissa 0,2495 nós não temos na tábua de logaritmos, mas nós temos a mantissa 0,2480 e 0,2504. Elas são mantissas, respectivamente, do log de 1770 e do log de 1780. Os dois têm características iguais a 3. Pois bem, usando a função f de x igual a log de x, considerando x1 igual a 1770, y1 será igual ao log de 1770. E olhando a tábua de logaritmos, nós vamos ver que o log de 1770 é 3,2480. Considerando x3 igual a 1780, eu terei um y3 igual ao log de 1780. E o log de 1780, de acordo com a tábua de logaritmos, é 3,2504. Nesse intervalo, eu tenho um valor x2 que eu desconheço, mas eu sei que x2 me dará y2 igual ao log de x, e o log de x foi dito aqui em cima, ó, que é igual a 3,2495. Portanto, está aqui. Bom, vou pegar aqui um pedaço da função f de x igual a log de x. Aqui eu tenho 1770 e 1780, o extremo menor e o extremo maior desse intervalo. E aqui o valor de x, que é o que eu quero encontrar. Pois bem, eu tenho aqui a medida do log de 1770 e tenho aqui a medida do log de 1780. Intermediariamente, eu tenho aqui a medida do log de x. Aqui estão todos os pontos sobre a curva da função log de x. Aqui vale observar que essa medida é a mesma medida log de x e, portanto, 3,2495, o valor do log de x. Pois bem, diante disso, eu posso usar esse triângulo aqui, e é ele que eu separei aqui, exatamente. Então, eu tenho a distância que vai de 1770 até x, que eu vou chamar de D. Tenho a distância que vai de 1770 a 1780, que é 10 unidades. Eu coloquei aqui. Tenho a medida de D até E, medida de D até E, que eu vou aqui achurar, de D até E, que é a medida do log de x menos o log de 1770. Se eu tirar esse pedaço do log de x, me sobra exatamente o segmento DE. Então, está aqui, o log de x menos o log de 1770 é a distância DE. E tem a distância BF, que é o log de 1780, todo esse pedaço aqui, menos o log de 1770, que é esse pedaço aqui. Então, eu tirando o log de 1770, me sobra o segmento BF. E é isso que está escrito aqui. E aí eu posso usar a semelhança de triângulos. Eu tenho um triângulo aqui menor e tenho o triângulo maior. Então, usando a semelhança de triângulos, eu vou fazer a altura do triângulo menor, log de x menos o log de 1770, está para a altura do triângulo maior, log de 1780 menos o log de 1770, assim como a base do triângulo menor, que é D, está para a base do triângulo maior, que é 10. Vale lembrar que o log de x é 3,2495, o log de 1770 é 3,2480, o log de 1780 é 3,2504 e o log de 1770 é 3,2480. Essa subtração dá 0,0015, essa subtração 0,0024. Eu posso passar o 10 para lá multiplicando, e multiplicar o 10 por essa divisão vai me dar um valor aproximado de 6,3. Bom, o que eu percebo aqui é que x está a uma distância D de 1770. Então, x será 1770 mais a distância D. E é isso que está aqui, 1770 mais a distância D. Como a distância D é 6,3, x será 1776,3. Esse processo, como eu disse, se chama interpolação linear. Abordamos isso na nossa aula teórica. O domínio D
contido no conjunto dos números reais da função f de x igual ao logaritmo natural de x2 menos 3x mais 2 dividido pela raiz de e na x menos 1 é... Bom, a condição para que uma função logarítmica exista é que o logaritmando seja maior que zero. Então, x2 menos 3x mais 2 deve ser maior que zero. A base deve ser um número maior que zero e diferente de 1. Mas como o logaritmo é natural, a base já é maior que zero e diferente de 1. A base é e. Nós já vimos o valor aproximado da base e durante o nosso estudo de funções. Pois bem, também preciso aqui tomar cuidado com o meu denominador. Eu não posso ter no denominador zero e nem posso ter dentro dessa raiz quadrada um número que seja menor que zero. E, portanto, e na x menos 1 deve ser um número maior que zero. Então, essas duas condições devem ser atendidas simultaneamente. Pois bem, fazendo aqui os zeros dessa função, eu vou encontrar x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Bom, essa é uma parábola que tem concavidade voltada para cima, porque o a é igual a 1 e, portanto, ela toma esse aspecto. Aqui eu tenho o primeiro zero da função, que é 1, e aqui o segundo zero da função, que é 2. Observe que os intervalos ficam abertos, porque aqui eu só tenho o sinal de maior. E os valores que são maiores que zero para essa função são os valores menores que 1 ou maiores que 2. Na outra inequação, eu tenho que e na x menos 1 deve ser maior que zero, ou seja, e na x deve ser maior que 1. Bom, eu sei que e na x deve ser maior que e elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1, ou seja, e elevado a zero equivale a 1. E como e é um número maior que 1, a desigualdade se mantém para os expoentes, logo x será maior que zero. Bom, com isso eu tenho um outro intervalo aqui, com x maior que zero. O zero aberto, porque aqui eu só tenho o sinal de maior. O domínio dessa função será a interseção entre essas duas inequações. Bom, aqui eu vou traçar uma reta suporte, aqui a primeira solução, aqui a segunda e aqui a interseção de ambas, ok? Então, vamos marcar aqui o 0, o 1 e o 2 inicialmente, só para servir de referência aqui, para que eu não erre aqui os intervalos, ok? Bom, no primeiro caso, eu tenho valores menores que 1 e maiores que 2. Então, eu estou falando desse intervalo que eu estou pintando em azul. No segundo caso, eu tenho um intervalo que é maior que zero, com zero aberto, né? Então, maior que zero, zero aberto, está aqui o intervalo. Então, a solução será a interseção entre a solução 1 e a solução 2, qual seja o intervalo que vai de 0 até 1, com 0 e 1 abertos, e o intervalo que vai de 2 até o mais infinito, com o 2 aberto. Então, eu posso escrever esse domínio. X pertence aos reais, tal que x está entre 0 e 1, ou x é maior que 2. Posso também escrever o domínio na forma de um intervalo, né? Aberto em 0, aberto em 1, união com aberto em 2, até o mais infinito. Lembrar que o mais infinito sempre está aberto. Bom, já vimos que o logaritmando precisa ser um número maior que zero. Tá aqui, ó. Isso é uma inequação do segundo grau, x2 menos 3x mais 2 maior que zero. Resolvendo essa inequação, nós vamos encontrar dois intervalos, x menor que 1 e x maior que 2. Estão aqui os intervalos, x menor que 1 e x maior que 2, com 1 e 2 abertos. Aqui nós vamos ter que e na x menos 1 deve ser maior que zero. Isso porque o denominador não pode ser zero, então não pode ser igual a zero, e não pode ser negativo, porque aqui eu tenho um valor dentro de uma raiz quadrada, e no conjunto dos números reais a gente não tem raiz quadrada de um número negativo. Então nós temos aqui uma nova inequação, vou passar o menos 1 para o outro lado, e na x será maior que 1, 1 é e elevado a zero, como e é uma base maior que 1,
a desigualdade se mantém para os expoentes, x será maior que zero. Está aqui esse intervalo, x maior que zero. O domínio será a interseção do intervalo 1 com o intervalo 2, ou seja, um intervalo que vai de 0 até 1, com 0 e 1 abertos, e um intervalo maior que 2, que vai de 2 até o mais infinito com 2 aberto. Aqui nós escrevemos o domínio na forma de um intervalo, aberto em 0, aberto em 1, união com aberto em 2 até o mais infinito. Mais uma vez, lembrar que o mais infinito ou o menos infinito, ambos ficam sempre com o sinal aberto. Poderia também escrever o domínio na forma de uma sentença. O domínio, então, seria x pertence a R, tal que x é um número que está entre 0 e 1, ou um número maior que 2, x maior que 2. Para finalizar, se f de R mais asterisco em R é uma função definida por f de x igual ao log de x na base 2, então a igualdade f menos 1 de x mais 1 menos f menos 1 de x igual a 2 se verifica para x igual a... Bom, galera, nós sabemos que f a menos 1 é a inversa da função f. Se f de x é igual ao log de x na base 2, f menos 1 de x será 2 elevado a x, a base elevada ao logaritmando. Essa função é a função inversa dessa função f. Pois bem, então nós teremos aqui 2 elevado a x mais 1, porque aqui eu estou trocando o x por x mais 1, então onde é x eu vou colocar x mais 1, menos 2 elevado a x, porque onde é x eu vou colocar x mesmo. E isso é igual a 2. Bom, aqui eu tenho uma soma de expoentes, ou seja, 2 na x vezes 2 elevado a 1. Aqui, repetindo a base, somando os expoentes, eu vou ter 2 elevado a x mais 1, menos 2 na x igual a 2. Eu terei aqui 2 na x em evidência, ou seja, 2 na x vezes 2 menos 1 igual a 2. Aqui 2 na x em evidência sobra 2, menos aqui 2 na x em evidência sobra 1. Agora eu terei 2 na x vezes 1 igual a 2. 2 na x é igual a 2 elevado a 1, porque 2 na x vezes 1 é 2 na x mesmo, e, portanto, x é igual a 1. Logo, o valor de x que faz com que essa igualdade se verifique é 1. Conforme fizemos, a função inversa de log de x na base 2 é igual a 2 na x. Então, eu posso colocar no lugar de x, x mais 1, para fazer a inversa de x mais 1. E posso colocar no lugar de x o próprio x para fazer a inversa de x. Então, nós teremos 2 na x mais 1, menos 2 na x igual a 2. Aqui eu separei. Aqui nós temos a soma dos expoentes. Isso significa que eu tenho uma multiplicação de bases iguais, né? Somando os expoentes. Então, 2 na x vezes 2 elevado a 1. Repetindo a base e somando os expoentes, nós teremos essa equivalência. Menos 2 na x igual a 2. Isso vai me dar 2 na x igual a 2 elevado a 1. Ou seja, x igual a 1. 1 é o valor de x para a qual se verifica essa igualdade. No nosso próximo encontro, ainda dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos finalizar o estudo dos logaritmos falando das equações e das inequações logarítmicas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!